Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 25 de agosto de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, desse o Filho do Homem também se envergonhará quando vier na sua glória, na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas 9:26. Meta do mês: desenvolver a justiça e combater a injustiça. A pessoa de bem deposita fé em Deus, em sua bondade, em sua sabedoria e em sua justiça. Sabe que nada acontece sem sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: submeter-se à vontade divina em todas as coisas. Sugestão para a sua prece diária: prece de amor e gratidão a Deus. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Bondoso Jesus, benfeitores amigos, nós queremos nesta manhã agradecer pelo dom da vida, agradecer pelas oportunidades que tem nos concedido para o tratamento, para o equilíbrio, para o fortalecimento do nosso espírito. Bondoso Jesus, queremos também agradecer pela natureza, pelos animais, pelas plantas, pelos pássaros, pelas flores. Queremos agradecer também pela chuva, pelo sol. Queremos agradecer pelo dia, pela noite. Queremos agradecer pelas pessoas que assumiram compromissos conosco de ser nossos amigos, nossos pais, nossos irmãos, dando-nos condições de estar contigo. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, domingo, nós teremos às 6 horas da tarde o culto do Evangelho no Lar, que é transmitido pelo YouTube de nossa Casa Espírita ao vivo. Então, você é o nosso convidado para estar conosco nesse momento do culto. E amanhã, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna. Todas aquelas pessoas que desejam fazer o tratamento espiritual em nossa casa espírita, é a oportunidade que você tem de estar conosco toda segunda-feira, às 8 horas da noite. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Nosso contato para mais esclarecimentos é o 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos acontecerá. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Grupo em crise. Habitualmente, quando as tarefas de uma equipe consagrada ao serviço do bem parecem devidamente estabilizadas, a crise explode. Desequilibra-se o clima das boas obras e a tempestade ruge. Desentendem-se irmãos na sombra da discórdia, quando mais necessária se faz a luz da harmonia.
Edificações que se figuravam consolidadas apresentam brechas arrasadoras. Todo o esquema das realizações em andamento se mostra superficialmente comprometido. Afastam-se companheiros de posições importantes, deixando cargos difíceis de preencher. Esses são os dias de exame em que a ventania da crítica esbraveja em torno de nós, experimentando-nos a segurança da construção. E esses são igualmente os dias para a serenidade maior. Diante deles, nada de irritação nem desânimo. Reunirmo-nos mais estreitamente uns aos outros na fidelidade ao trabalho, a fim de conjurar perigos maiores, é o nosso dever. Urge consertar a máquina de ação, como pudermos, dentro de todos os recursos lícitos, à maneira dos ferroviários que restauram a locomotiva descarrilada e, depois de colocá-la em condições de serviço, nos trilhos justos, seguir para a frente. Nem acusações, nem lamentos. Trabalhar com mais ardor, esquecendo o mal e lembrando o bem. Restabelecer a união e avançar adiante. Compreender que as horas para a fé não são aquelas do sol rutilando no firmamento azul, mas precisamente aquelas outras em que as nuvens despejam ameaças de algum lugar do céu. Todos encontramos dificuldades no caminho em que transitamos. Sempre que chamados a servir, é forçoso recordar que estamos carregando encargos que a divina providência nos confiou no bem de todos. E cuidando de satisfazer aos desígnios de Deus, sejam quais forem os riscos e tropeços com que sejamos defrontados, estejamos convencidos de que Deus cuidará de nós. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, setembro de 1968, e também na obra Segue-me, da editora O Clarim, capítulo Grupo em Crise, e também na obra Educandário de Luz, da editora Ideal, capítulo 17. Meus amigos, a fala de Emmanuel nesta mensagem, ela é muito dura para nós, no sentido de chamar-nos a brilho mesmo. Eu não sei se os amigos que estão nos acompanhando nesses 168 dias que nós estamos estudando esta obra maravilhosa, muito profunda, que o Emmanuel estuda o Evangelho de João. As mensagens que o Emmanuel traz para nós são mensagens provocantes que nos chamam a atenção sobre a nossa missão, sobre o nosso compromisso na tarefa. E é importante percebermos que, muitas vezes, nós somos chamados à tarefa, à prova. E todos nós que estamos na casa espírita, a gente sabe que, em diversos momentos, a casa espírita entra em situações de crise. Trabalhadores que saem, que se afastam. Muitas vezes nós somos responsáveis também pelo afastamento de irmãos, por atitudes nossas que, no desejo de que as coisas deem certo, muitas vezes,
nós não temos tato na condução, não temos jeito na fala, porque todos nós passamos por processos de milindres, todos, sem exceção. Até aquela pessoa que diz que não se milindra, mas se milindra sim. Nós ficamos chateados quando a gente escuta certas conversas, certas falas que nos afrontam. Então a gente se sente assim. Em determinados momentos a gente entra nesse parafuso, né? E tudo isso provoca um desequilíbrio e muitas vezes até um caos fluídico na instituição. Então é muito importante cada membro da casa espírita ter essa consciência da importância sua na tarefa. Seja a pessoa que auxilia, mesmo que ela receba por aquela tarefa, por exemplo, uma limpeza na casa espírita, a pessoa que auxilia no corte dos legumes, na preparação da sopa, fazer aquela tarefa com dedicação, com amor, colocando ali tudo o de bom que ela tem no seu íntimo para que aquela sopa produza o equilíbrio da equipe, para que naquela sopa tenha fluidos magnéticos que vão equilibrar a saúde das crianças, que muitas vezes durante a semana não recebe alimentação suficiente com vitaminas, com proteínas, com sais minerais, mas naquela sopa ali dedicada com amor, vai trazer a cura, o equilíbrio do corpinho da criança, do jovem, dos adultos, inclusive dos trabalhadores. Então, muitas vezes, nós ainda não caiu a ficha em nós da importância do trabalho, de preparar a aula com carinho para aquelas crianças, com antecedência. Muitas vezes nós deixamos para preparar a aula na sexta-feira de noite. E aí, quando a gente vai olhar o manual, o material para fazer, opa, agora eu não consigo ir na papelaria para comprar isso, eu não consigo ir em tal lugar para comprar isso ou aquilo, para ajudar na construção daquele trabalho. Então, é muito importante começar. Olha, 10 minutos na segunda-feira eu vou tirar para poder preparar a aula de sábado. Aí eu dou uma lida no material. Aí eu já introduzo aquilo, peço ao anjo da guarda, aos guardiães da casa espírita, para auxiliar a gente na condução daquela trabalho durante a semana, para que a gente possa ter intuição, para que a gente participe de reuniões no mundo espiritual durante o sono, para a gente ter o que aquela equipe está precisando, que os espíritos vão nos auxiliar. Mostrar, olha, no sábado é importante você trabalhar esse assunto aqui, aproveitar o que está na apostila, que está no material, mas ali você vai focar esse lado, o que essa criança está precisando dessa situação, esse jovem, esse adulto. Então, é muito importante a gente desenvolver qualquer tarefa que seja feita na casa espírita com muito amor, com muita devoção mesmo. Aquilo que o André Luiz fala lá no livro Nosso Lar. Fazer da nossa tarefa um sacerdócio. É a dedicação. Porque ali, meus amigos, não estão só, não estão ali só aquelas crianças, estão os espíritos ligados àquelas crianças. Então é importante a gente ir além, né? Numa sala de aula que tem duas crianças, três crianças, ali tem uma multidão de espíritos que estão ali participando daquela aulinha. Então é muito importante a gente ter essa dedicação. Então, para que o clima da casa espírita não se transforme num caos, numa tempestade. Fofocas, um falando do outro, um isso falando aquilo outro.
trazendo discórdia, trazendo desarmonia. Outro ponto importante, eu sei que eu estou alongando, mas assim, essa mensagem de Emmanuel traz para nós reflexões. Às vezes, na nossa casa, nós tivemos algum detalhe, seja financeiro, seja familiar, seja de saúde, mas quando a gente estiver na seara do Cristo, buscar estar ali de corpo e alma. Nós temos pouca fé. Nós temos pouca fé. E diante disso, a gente acaba vindo emburrado, às vezes vem triste, é, dá patada no colega que está ali com a gente, no trabalhador. Então, não precisa. Eu sempre, quando eu dava aula, há muito tempo atrás, às vezes eu falava assim, os alunos não têm nada a ver com meus problemas. Então, quando eu chegava no portão da escola, eu falava assim, aqui fora vai ficar a minha sacolinha de problema. E aqui dentro ninguém tem nada a ver com a minha vida pessoal. E quando eu saía 10 horas, 11 horas da noite da escola, eu até esquecia minha sacolinha de problema, né? Então, assim, é muito importante a gente buscar esse equilíbrio, buscar essa sintonia. Espero que os amigos possam depois estar lendo a mensagem ou ouvindo a mensagem novamente, para poder calar fundo dentro da gente, para que a gente possa se comprometer mais com a tarefa, se comprometer mais com o Cristo. Não é com a casa espírita, é com aquelas crianças que ali se encontram, é com aqueles jovens, é com os adultos que vêm buscar o tratamento espiritual na casa espírita. Então, estar ali, mas estar de corpo e alma naquela tarefa. É claro, meus amigos, que essa fala se aplica a todos os agrupamentos religiosos, né? Então, devemos nos reunir para sermos fiéis ao trabalho, para que a gente possa afastar de nós, afastar da casa espírita, afastar de todos os dos ambientes que nós estamos, todos os perigos. E somos atacados, né? E a gente vê casas espíritas por aí que entram em parafuso e vai se desequilibrando tudo, todas as tarefas, por causa do processo obsessivo dos trabalhadores e às vezes da própria instituição entra num estado de obsessão. E muitas vezes ela fica sob o processo obsessivo e ela não avança, ela não cria, ela não faz caridade, ela não institui um programa de atenção às pessoas. Para encerrar nossa fala, o Emmanuel sempre diz isso. Urge. Então, urge consertar a máquina de ação, como pudermos, dentro de todos os recursos lícitos, para que a gente possa, de fato, continuar avante, seguir para frente. Meus amigos, vamos então fazer a nossa prece imbuídos desse amor que a espiritualidade amiga, que os nossos anjos guardiães, que o Cristo tem por todos nós. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos mais uma vez esta oportunidade do estudo, do entendimento e que possamos provocar em nós as transformações necessárias, modificando-nos, equilibrando-nos, aumentando a fé, sairmos das queixas, das reclamações que nada dá certo, mas que possamos buscar em Ti, para que tudo aconteça conforme a vontade do Pai. O nosso esforço, a nossa vontade firme, sendo fiéis à tarefa. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.